Olá, mais uma vez estamos aqui nesse canal e hoje, para continuarmos os assuntos de saúde física, eu vim trazer para vocês que participaram de uma pesquisa que eu convidei, né, vários de vocês, várias pessoas, né, que me passaram comigo no posto de saúde ou colegas, amigos, e eu fiz um artigo científico para minha pós-graduação e hoje eu vim relatar para você algumas coisas interessantes que foram produzidas a partir desse artigo, né? E, e você participou disso, então, mais do que justo que eu trouxesse esse assunto aqui para que você tomasse conhecimento de algumas coisas, que vai ser muito interessante. O tema tratava-se de hábitos da vida e o impacto na saúde. E essas questões que nós fizemos, né, foram muitas, foram 51, mas nós não aproveitamos todas, né, para a pesquisa, porque uma pesquisa, para ser científica, a gente tem que colocar instrumentos de estatísticas, né? E nem todas as variáveis que a gente usa ali deram para ser utilizadas. Mas o trabalho começou em junho do ano passado, nós concluímos agora, no ano 2023, no comecinho do ano. E aí eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes. E olha só, por literaturas do Ministério da Saúde, a gente já sabe que a maior parte das doenças que acometem os brasileiros, elas não são agudas, elas são crônicas, né? E a gente sabe que as doenças crônicas, sabe? Aquelas doenças, elas vêm paulatinamente, elas acontecem, né? De repente é sutil, um cansaço, uma situação que a pessoa sente um mal-estar, e aquilo vai se estendendo, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa que eu já tenho, é comum. E não, né? É algo que está cronificando na pessoa ali e ela às vezes nem identificou, muitas vezes não fez diagnóstico, mas ela está acontecendo ali na vida da pessoa. E também sabe-se que o Brasil enfrenta um aumento expressivo de obesidade e de sobrepeso, e que isso impacta diretamente nessas questões da doença crônica degenerativa. Então, com base nessas questões, né, que o Brasil já enfrenta, o meu trabalho ele foi em busca de fazer uma associação entre pessoas que tinham determinadas condições de doença, então ali nós questionamos quais eram algumas das doenças que as pessoas poderiam ter. E das doenças, aqui nós entramos aqui nesse trabalho, porque eu vou apresentar aqui no vídeo, é a hipertensão. Em relação às pessoas que não apresentaram nenhuma doença, e isso em relação à condição que a pessoa referiu ter. Sobrepeso, obesidade ou baixo peso ou peso adequado. Então, nós vamos estar aqui fazendo essa relação para saber, em primeira instância, até que ponto a obesidade pode estar impactando na questão da pessoa ter um quadro de hipertensão arterial, né? Nós tivemos no final da pesquisa 212 pessoas que foram eleitas para participar aqui desses resultados, porque algumas disseram que não queriam, né, que os seus dados fossem utilizados e, e alguns também que nós não conseguimos aproveitar por conta dos dados estatísticos, por conta de algumas questões que não tinham sido respondidas. Então, nós tivemos esse número de 212 e aqui eu apresentando já diante desse questionamento em relação às pessoas se considerarem acima do peso ou muito acima do peso, né, em relação à condição de ter ou não a hipertensão, ter hipertensão ou não ter nenhuma condição de doença, tá? Então era
essa relação. E aí eu vou apresentar já aqui qual foi o resultado disso. Eu vou deixar aqui para vocês, postado nesse vídeo, o trabalho completo, para que se você tiver interesse de dar uma olhada, pode estar abrindo ele aí. Mas olha só, nós descobrimos que 72% dos indivíduos de peso adequado ou abaixo não tinham doença, tá? Então, olha, 72%, olha, é um número bem expressivo, dos indivíduos que estavam com peso abaixo ou adequado não tinham a hipertensão, não tinham nenhuma doença, na verdade, né? Somente 29% pertenciam ao grupo dos hipertensos. Então, um grupo bem pequeno dos que tinham o peso adequado realmente tinham a hipertensão. E a gente tem aí uns índices de confiança para que o dado seja realmente estatístico. Então, olha, o aumento de chance de ter a hipertensão com a obesidade era de 40%. E assim, partindo do critério de que a obesidade, o aumento de peso, ele vai se impactar de algum modo na saúde cardiovascular, né? Porque o hipertenso ele tem um comprometimento cardiovascular. Então a gente parte a analisar agora quais os hábitos que podem estar influenciando para o aumento de peso, né? E nós descobrimos nessa pesquisa que existe um risco para a obesidade, né, relacionado ao consumo de alimentos processados, com aumento, né, a chance de risco de 40% maior do que os que não têm um hábito tão frequente com relação a alimentos processados. Né? E nas perguntas a gente fez que faz uso todo dia ou quase todo dia, e aqueles que podem até fazer uso de vez em quando ou nunca ou quase nunca. Então, no final das contas, a gente fazendo todas as análises, descobrimos que existe uma chance de risco para obesidade, né, aumentada para o consumo de alimentos processados. Então aqui a gente pensa, puxa, quantos alimentos a gente tem na natureza que não são processados, que a gente pode fazer uso, não é? E ter saúde, né? Estar livre desse problema. Um outro foi, e esse aqui eu faço questão de que você preste bem atenção. Olha, 268% de chance de proteção contra a obesidade. Fazendo o quê? Olha, comendo cereais integrais todos os dias ou quase todos os dias. Então, quais são os cereais integrais? Né? Eu já postei aí no canal um vídeo que fala só sobre as fibras, né? Mas os cereais integrais são o arroz integral, pão integral, milho integral, né? Aveia. E quem come esses alimentos todos os dias ou quase todos os dias, eles têm uma chance de proteção de 268% para não desenvolver a obesidade. E se você tiver alguma questão, alguma curiosidade maior, dá uma olhada no trabalho que ele estará postado aí para vocês, tá? Olha só, uma outra coisa que eu mesma fiquei surpresa de fazer aqui, fazendo esse trabalho, descobrir, né, fazendo o trabalho, que é que comer feijão protege contra a obesidade. É tão assim interessante que no próximo vídeo eu vou falar tudo sobre os feijões, tá? Que outras coisas boas impactam na nossa saúde a gente não se privar desse alimento, porque tem gente que resolve que não vai nem comer feijão. E aí a gente descobre isso daqui. Quando eu descobri isso aqui, eu fui fazer, né, uma investigação
nos artigos científicos e até fiz algumas descobertas. Então, olha só, comer feijão protege contra a obesidade em 321%, pelo menos no meu trabalho, tá? Lembrando que assim, esses leguminosos, eles são ricos de fibras também. E é mais um dos motivos pelos quais eles nos protegem da obesidade, né? A fibra faz isso pela gente, né? Então, olha, quem comia só às vezes ou nunca feijões, tá? 68% eram obesos. Então, veja, quem se privava de comer feijão, que não queria comer feijão, 68% eram obesos. Ó, 68% é um número expressivo. Já os que comiam todos os dias e quase todos os dias, né? Somente 48% eram obesos, tá? Então, isso aqui não, a comparação não é só disso daqui. Estou comentando com vocês, mas no final de todas as análises, tal, né, que a gente faz a razão de chance, tem o percentil, tudo certinho, chegou à conclusão de que você tem uma proteção de 321% comendo feijão, para não ter obesidade, tá? Então, aí foi quando eu fiquei admirada, fui ver, tá? Fui em busca de outros artigos e achei um artigo de uma moça, a Fernanda Granado, que encerrou esse trabalho também, um trabalho sobre feijão. Ela é da Universidade Federal lá de Minas Gerais e ela fez um trabalho com mais de 500 mil adultos, tá? Então foi um trabalho bem expressivo dela, que durou desde 2009 até 2019 e parece que foi publicado agora em 2023 também. Então, o que ela disse? Que cortar feijão da dieta pode aumentar em 20% a chance de desenvolver obesidade. Então, tá aí, né, que nós precisamos realmente sermos bons brasileiros, comermos feijão, e feijão tem todo tipo, né? Tem branco, tem rajadinho, tem feijão roxo, tem feijão. Ah, tem tanto feijão, e feijão é bom, né, gente? Bom, concluindo aqui o vídeo, tá? Para não ficar tão estendido, esse trabalho ele tem outras descobertas, né? Bem interessantes, né? E aí nós vamos deixar para outro momento. Mas eu quero aqui de todo o coração agradecer a você que participou desse trabalho. Também tem umas questões muito amplo mesmo, e quero te explicar que nem todas tiveram parâmetro, digamos assim, estatístico, né? Porque nós seguimos ali à risca o que realmente se tornava estatístico com uma expressão para dizer assim, não, isso tem esse valor assim. E aí eu não consegui trabalhar com todas as variáveis das minhas perguntas, mas eu tenho a certeza que você me ajudou muito, eu tenho muita gratidão por isso, né? Daquelas perguntas todas, daquele formulário lá do Google Forms que eu mandei. Eu agradeço muito. Se você participou, você faz parte desse resultado, tá? E concluindo aqui, nós chegamos, né, ao resultado de que sim, os nossos hábitos eles têm um impacto direto na nossa saúde, né? Então, aquilo que a gente escolhe fazer indiretamente ou diretamente está influenciando naquilo que a gente passa a sentir, que pode gerar aí um problema crônico, uma doença crônica, né? Um aumento do peso corpóreo, né? Desenvolver um sobrepeso, uma obesidade, que pode impactar numa doença crônica cardiovascular, enfim, né? E é disso que dependeria o quê? Ou o sucesso da nossa vida, ou resultados bem terríveis, né? Então, que você possa fazer as melhores escolhas. Eu quero te convidar para ver todos os vídeos que eu estou fazendo daqui para frente sobre saúde, porque eu pretendo estar falando de determinadas condições de doença e quais são os alimentos que podem impactar diretamente nessas condições.
alimentos bons, o que que eles fazem e por quê, quais são os elementos que eles têm que podem ajudar, e os alimentos ruins que você vai precisar ficar longe deles em algumas situações. Então vai ser bem interessante, te convido a participar e paramos por aqui. Que Deus te abençoe muito e até a próxima.